estão felizes, gente? Muito feliz de ter vocês aqui, muito feliz de poder estar recepcionando todos vocês. Vocês estão felizes por isso? Muito legal. Boa noite para quem está em casa e está nos assistindo. Seja bem-vindo ao nosso culto. Para o pessoal da igreja, eu já enviei o esboço lá no nosso grupo do Telegram. Então você pode abrir lá. Hoje eu quero falar sobre o papel da oração em tempos de processos de Deus. Vocês estão comigo? Abra comigo a sua Bíblia lá em Hebreus 5. Eu tenho me percebido passando por diversos processos em Deus. Eu tenho percebido a igreja passando por processos em Deus. Eu tenho conversado com algumas pessoas e elas estão passando por processos em Deus. Tem alguém passando algum aqui por um processo? Que legal, então essa palavra é para você essa noite. Viu como eu sou de Deus? Eu acertei hoje. E gente, a verdade é que todos nós passamos por processos na nossa vida. E a verdade é que todos os processos aí cooperam para um único só na nossa vida, que é o de ser parecido com Jesus. Então tudo que a gente passa na nossa vida vem para nos ensinar e nos transformar à imagem e à semelhança de Jesus, amém? E na verdade tudo aquilo que nós passamos, nós precisamos aprender a ser como Jesus e a nos posicionar exatamente como Jesus nas coisas que nós passamos, porque senão nós não somos transformados e nós passamos apenas de uma maneira, tipo assim, passei pelo processo. E na verdade a gente não passa pelo processo quando a gente só passa por ele, quando a gente está apenas de espectador no processo. A verdade é que a gente precisa de um coração posicionado em Deus, para que a gente de fato finalize um processo na nossa vida e comece outro processo. Porque uma das coisas que nós precisamos entender é que todos os processos da nossa vida, seja eles espirituais, seja eles naturais, eles têm em nós a função pedagógica. Eles têm em nós a função pedagógica de nos ensinar algo. Todos os processos que nós passamos em Deus, eles têm a função didática, onde nós somos ensinados pela vida, nós somos ensinados por Deus. E eu gosto muito disso porque a verdade é que todo processo ele inclui dor. Em algum nível ele inclui dor, ele inclui renúncia, ele inclui transformação. Por exemplo, o processo de... Só dá uma baixadinha no dele aqui. O processo de aprender a andar inclui cair. O processo de aprender a ir para a escola, ou aprender as coisas que nos são ensinadas nas escolas, inclui que a gente aprenda coisas que na verdade a gente não gosta. Inclui que a gente renuncie um tempo que na verdade a gente não queria estar gastando na escola. Ninguém passou por isso aqui na vida? Tipo assim, mano, por que eu estou aprendendo isso aqui? É ou não é? Tipo assim, mano, esse dia eu estava assistindo os stories da Val, e o Davi, o filho do Douglas da Val, virou assim: mãe, pra que eu tô aprendendo biologia, mano? O que eu tô aprendendo sobre o Tiranossauro Rex? Nem existe mais. E aquele menino tem 5 anos de idade, já tá fazendo essas perguntas filosóficas que a gente normalmente só faz na adolescência. Mas na verdade é que todas as vezes nós nos questionamos sobre aquilo que nós estamos aprendendo, e se de fato aquilo que nós estamos aprendendo tem algum valor na nossa vida. É ou não é verdade? Agora a gente manter o coração de alguém que é ensinável faz com que nós aprendemos com tudo e com todos. E quando nós entendemos a finalidade dos processos que nós vivemos, que é ser parecido com Jesus, gente, nós começamos a nos conformar com o processo. E quando nós não nos conformamos com o processo, nós começamos a lutar contra ele. Então, por exemplo, uma criança que ela começa a lutar contra o fato que ela precisa passar pelo processo da escola, ela começa a se tornar rebelde. Ela começa a se tornar uma pessoa que não quer ir para a escola.
ela se torna uma pessoa que, porque ela não entendeu o que ela tem que aprender, ela começa a cabular a aula, matar a aula, ela começa a virar uma pessoa que não presta muita atenção, porque ela só está passando por aquele momento. Então você pergunta, cara, você aprendeu uma coisa aquilo na escola? Não, eu só estava lá para zoar. É ou não é verdade? Então a gente precisa aprender a ter um coração ensinável na nossa vida. E nós precisamos olhar, gente, para o coração de Jesus. Porque vocês estão aí comigo em Hebreus 5? Eu estou animado para essa pregação, hein? Gente, ninguém quer ficar patinando na vida, ok? Não é desejo de ninguém reprovar na escola. Eu já reprovei na escola, na 7ª série. E aí eu descobri que eu tinha que estudar na recuperação. Porque a gente fala assim, nossa, é verdade, eu tenho que passar de ano, né? Então, mas cara, quando a gente descobre que a gente tem que estudar, a gente fala assim, cara, é verdade, eu não queria reprovar. Eu estou aqui, mas eu não queria ser reprovado por Deus. Eu não queria ser reprovado pela vida. Faz sentido? Hebreus 5, versículo 7 diz assim: Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem podia o livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, ou na NVI vai falar por causa da sua reverente submissão, embora sendo filho, e filho com letra maiúscula, porque é o Filho de Deus, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Agora, para mim, gente, esse daqui é o paradoxo da fé cristã, onde nós tentamos encaixar na nossa mente a verdade que Jesus é ao mesmo tempo Deus, e a verdade que Ele é ao mesmo tempo homem, e Ele é totalmente Deus e totalmente homem. E gente, para a gente entender a complexidade desse texto aqui, a gente precisa lembrar de 3 atributos muito básicos de Deus, pastor Joel, que é onisciência, onipresença e onipotência. Agora, quando a gente pensa na onisciência de Deus, a gente se lembra que Deus sabe todas as coisas. E se Jesus não deixou de ser Deus, quer dizer que Ele sabia todas as coisas. Agora, como aquele que sabe todas as coisas aprendeu? Amém? Agora a gente precisa também lembrar que Deus é perfeito, que Deus é santo, que Deus não muda. Agora, como Jesus, sendo totalmente Deus, foi aperfeiçoado? Então, para mim, isso aqui é um grande paradoxo, porque isso revela o quão grande Jesus é, e o quão vulnerável e humilde Jesus é. Porque mesmo sabendo todas as coisas, Jesus se submeteu ao processo de aprendizagem. E uma das coisas que eu tenho pregado, essa pregação está lá no nosso grupo no Telegram também. Eu estou fazendo propaganda aqui, porque eu quero ficar zoando o dia inteiro com vocês lá. Eu sinto falta de alguns de vocês, eu sinto falta dos stickers do WhatsApp, do Telegram, mas amém. Mas a minha pregação está lá, e quarta-feira eu preguei sobre isso, sobre o fato de que Deus está derramando sobre a igreja mundial um espírito de oração, de intercessão, um espírito de clamor, um espírito de súplicas. Então, se você está sendo reavivado nos seus dias de oração, no seu momento de oração, saiba que isso não é apenas a sua fome, isso é um derramar de Deus sobre a igreja, sobre os filhos, sobre a noiva. Agora, esse clamor, esse lugar de oração, ele precisa nos levar ao lugar de aprendizagem. Agora, gente, eu quero mostrar para vocês como muitas vezes o fato de Jesus ser Deus e aprender como homem, na nossa cabeça pode ser controverso. Abra comigo lá em João 2. Eu amo a perspectiva que João, o discípulo amado, ele traz sobre o ministério de Jesus. Porque nos outros evangelhos, nos outros 3 evangelhos sinóticos,
O ministério de Jesus começa de uma maneira muito intencional. Mas aqui parece que o ministério de Jesus começa meio que sem querer. Entende? Porque ele foi convidado para um casamento e de repente o vinho acabou. E aí Maria, sabendo quem Jesus é, sabendo que o ministério dele estava para começar, Maria falou assim: cara, por que você não faz alguma coisa? E está escrito lá no versículo 4. João 2, versículo 4. Não, João 2, versículo 3. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Versículo 4. Mas Jesus lhe disse: mulher, o que eu tenho contigo? Ainda não é chegada a minha? Uau! Jesus está falando assim: cara, para mim não parece que chegou o meu tempo de começar o ministério. Mas sabe quando a sua mãe ela vira para você e fala assim: ó, moleque, te criei, carreguei você 9 meses na minha barriga, você vai fazer o que eu estou mandando certinho, bonitinho. Sabe quando você fala uma coisa para a irmã, você fala assim: ah, mãe, eu não vou lavar a louça. Ela, Foi exatamente o que Maria fez com Jesus. Jesus, é chegada a sua hora. Jesus falou assim: não é não? Maria, vem aqui, traz as talhas para ele. Só que é muito legal isso aqui, porque Jesus acaba de dizer que não é a hora dele, mas por causa da palavra de Maria, começou o ministério dele, então chegou a hora.